Bom dia, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias Diário. Hoje é domingo, dia 21 de junho de 2020. Como é que estão as coisas por aí? Aqui esse céu maravilhoso, né? Esse fim de semana, nos últimos dias tem sido bem bons, né? Para compensar aquela semana fria que a gente passou umas 2 semanas atrás. Agora, pelo menos em termos de temperatura, estamos tranquilos. Infelizmente não podemos aproveitar essa temperatura ao ar livre, mas, né? Vamos lá. Programa de hoje, não vou fazer nenhuma consideração inicial no sentido do próprio programa, a não ser que quinta-feira que vem, no começo da noite, a gente vai ficar 1 hora conversando. Tem gente que já mandou e-mail, tem gente que me mandou comentário lá no YouTube, que não mandou e-mail ainda. Dá um salve no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail, que eu fico com o seu e-mail e depois eu passo aí as coordenadas certinho. Acho que até terça-feira eu azeito tudo e a gente bate esse papo junto. Sobre o que, ainda está em aberto, pode ser que eu crie um tema e tal, mas... Enfim. E claro, né, tem a ver com a mudança do Climatias, com a virada do 100 para o 101. Eu já falei da mudança de temporada, né? Essa mudança não vai ser abrupta. A gente vai ter algumas novidades entrando aí no dia a dia, eu já sei quais são e tal, e à medida que for passando a gente vai entendendo melhor como elas funcionam, né? Essa dinâmica dos dias a gente ainda continua, tal da domingo filme, segunda disco, etc. Mas isso tende a se dissipar nos próximos 100 programas, uma vez que estou prestes a completar 100 programas, que por um lado é uma satisfação, é tipo como se estivesse terminando uma maratona, mas eu olho assim e falo assim, não está terminando. Olha o tempo aí que ainda tem pra frente. Eu acho que em um determinado momento até o Climatias deixa de ser diário, mas enquanto estamos em quarentena, vamos permanecer com essa periodicidade, até por uma vontade minha, né? De, vamos lá, vamos ver. Um alto desafio. São bons esses altos desafios, eu não sei se vocês gostam. Hoje é dia de filme, mas vou chamar primeiro minha convidada, fez uma super produção, enquanto muita gente filma ali a câmera, que eu acho que é o básico, né? Ela filmou várias situações em vários lugares, várias dicas legais. Chamar aqui a Gabi, do My Magical Glowing Lens. Diga lá, Gabi. Olá, eu sou Gabi, Gabriela Terra. Tenho um projeto musical chamado My Magical Glowing Lens. Eu sou de Colatina, no Espírito Santo, e eu vim aqui falar pra vocês como está sendo o meu período de pandemia. O cuidado que eu tô tendo é com a minha saúde. Pra isso eu tô usando remédios naturais, tipo própolis verde. Isso ajuda muito na imunidade. Outra coisa que eu uso é o óleo de coco. Ele ajuda em várias coisas no organismo, mas também ajuda na manutenção da imunidade. Eu coloco uma colherinha de chá no café, pra ele derreter, que ele fica meio solidificado quando tá mais frio e fica muito gostoso no café. Uma recomendação dos médicos é que a gente tome sol e isso vai aumentar a nossa vitamina D. Uma coisa que casa muito com isso é o cloreto de magnésio. Eu compro na farmácia e coloco tipo num litrão assim, ó, com água, coloco na geladeira e tomo todo dia pela manhã. Outra coisa que eu mantenho é o cuidado com as plantas. A rega diária, né? Além disso, ver se não tem nenhuma plantinha com cochomilha ou fungos. Às vezes tem que adubar. Isso ajuda muito na higiene mental. Como eu não posso mais fazer show, eu tive que voltar a trabalhar como vendedora dessa loteria. Eu fiz um site para eles no WordPress. Tem um plugin lá que chama WooCommerce. Recomendo muito. Existem outras plataformas para você fazer o seu próprio site de vendas. Na parte da tarde, eu começo a trabalhar com música. Esse daqui é o meu home studio. Nem sempre eu sigo essa rotina de forma tão rígida. Eu tento não me sentir culpada com isso. Eu uso essa mesinha, que ela tem múltiplas entradas, e passo para minha plaquinha de áudio, que é ligada USB no meu notebook. Eu não tenho pedestal para o meu Vox, então eu improvisei esse. Amarrei o meu SM57 em uma cadeira. Esse é o Vox que eu uso para capturar o som da minha guitarra. Para capturar voz e sons ambientes, eu uso este condenser. Tenho monitores que eu coloquei em cima de livros
para conseguir ficar na altura ideal para ouvir todas as frequências. Também tenho como referência esse fone, que tem vazamento, e esse, que é mais fechado. Vou mostrar agora um pouco de voa canção para vocês. Eu gosto de dividir por cores, sacou? Tipo, a bateria aqui de marrom, o synth de amarelo, a voz de rosa. Isso facilita muito na parte intuitiva da composição e da mixagem. A bateria eu uso um plugin da Abbey Road muito massa que eu amo, que é este daqui. Para compor synth, eu uso o Prophet. A guitarra eu mesma capturo em linha e também do amp. Como eu não tenho baixo, eu componho baixo ou no sintetizador ou então na própria guitarra, colocando uma oitava abaixo. Tudo junto fica assim. Aí quando eu acabo o meu trabalho, lá pelas 6, 6h30, eu vou pro meu quarto fazer a minha aula de yoga. Também pode conseguir aulas grátis na internet. Eu fiz yoga dessa forma durante muitos anos. Tem um cara que eu recomendo, que é o Arnaldo de Almeida, e ele tem uma sequência de aulas no canal dele. É só digitar Arnaldo de Almeida e você vai encontrar várias aulas dele completas na internet. Depois que eu faço yoga, eu sempre inicio uma sessão de meditação. Esse aplicativo de meditação do Vipassana, você começa com 5 minutos diários, passa para 10, 15, até conseguir atingir o nível de 60 minutos. Depois que eu termino meu yoga, eu começo a me dedicar às minhas lives. Eu tô me dedicando um pouco à iluminação, improvisei algumas luzes coloridas e fiz tipo um cenário que o D3, que é um amigo meu lá de Olinda, está me ajudando na direção de arte à distância. Peçam ajuda sempre e se comuniquem pela internet, porque isso é muito importante para nossa saúde mental. Vou agora para as indicações de livros. E eu uso isso aqui, que é a salvação da minha vida. Estou lendo A Queda do Céu, é um xamã brasileiro contando a respeito de como ele visualiza a cultura deles e também como ele é recebido pelos brancos e deturpado pelos brancos. É muito interessante, é um dos livros mais interessantes que eu já li até hoje. Eu tô lendo também o Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila. Ela é incrível. Tem um que eu já tinha lido que eu recomendo também, que é da Chimamanda, Todos Sejamos Feministas. Para as indicações de música, eu criei uma playlist no YouTube chamada Brasil Apocalipso. É uma sequência de playlists na qual eu catalogo artistas que eu acho interessante, que eu ouço, que eu gosto, que me inspiram, tipo a Ciele, o Akla, também a Ororo, PTK, tem a Afari, a Mary Jane. Se você quiser ouvir, é só ir no YouTube e digitar lá, Brasil Apocalipso. Bem, é isso. Eu sou Gabi, da My Magical Glowing Lens. Muito obrigada, Matias, por estar fazendo isso pela gente. Para quem quiser saber do meu trabalho, segue no Instagram da My Magical. Se cuidem. Meus sentimentos para as pessoas que estão perdendo parentes. Não saiam de casa. Quem precisar sair, usa máscara. E passem álcool gel. Se cuidem. Obrigado, Gabi. Gabi fez uma coisa, porque outro dia ela no Twitter, e ela fala da Magical Glowing Lens do mesmo jeito que eu falo do trabalho sujo, né? Na verdade, tanto ela é o My Magical Glowing Lens como eu sou o trabalho sujo, né? Um trabalho individual, por mais que ela tenha pessoas em volta que estão colaborando com o trabalho dela, que fazem parte da banda, ela é centralmente
o My Magical Glow-Lens, uma das grandes bandas psicodélicas do Brasil hoje. E outro dia ela tuitou assim: nossa, vocês precisam ouvir as demos do próximo disco, tá foda. Aí eu falei: preciso ouvir, então mostra, né? Como é que a gente vai ouvir isso? Aí ela falou: eu fico com vergonha de mostrar. E aí ela aproveitou a deixa e mostrou aqui em primeira mão no Climatias, né? Não sei qual o nome da música, não sei se essa música especificamente tá no disco novo, mas curti. E fez toda uma super produção, né? Mostrou vários cantos da casa e tal, enfim. E os links todos de todas as coisas que ela falou estão lá no Trabalho Sujo. É só entrar lá no Climatias e pegar. Filme, né? Hoje, cadê? Tá aqui. Hoje eu vou de documentário brasileiro, e esse filme Santiago, do João Moreira Salles, não sei se vocês já ouviram falar. Santiago, o personagem que batiza o filme, é o mordomo da família Moreira Salles, né? Família tradicional, carioca, envolta tanto na tradição banqueira, né? Melhor dizendo, como no apreço pelas artes, né? Eles são donos do Instituto Moreira Salles e seus principais herdeiros são justamente o João Moreira Salles e seu irmão Walter Salles, dois grandes cineastas brasileiros. O João especificamente foca o trabalho dele em documentário, ele nunca fez um filme de ficção e, pelo que eu entendo, não faz parte do que ele quer. Ele já dirigiu alguns filmes que podem ser considerados clássicos, né? O Entre Atos sobre o Lula é essencial, o No Infinito Amanhã, se não me engano, o filme dele de 2017. Enfim, Notícias de uma Guerra Particular, o documentário sobre o pianista, esqueci o nome agora, desculpa, estou péssimo. Mas o Santiago eu acho que é o trabalho mais... Eu vou cravar aqui, pelo menos é o meu filme favorito dele, assim. No Intenso Amanhã é o nome do filme, estava confundido. Mas, enfim, No Intenso Amanhã, que é um filme que ele trata 1968 a partir de 4 coisas que aconteceram no mundo, no Brasil, na China, na Polônia, se não me engano, e em Paris, em maio de 68. E o tempo todo o João se coloca como personagem de seus filmes. Ele é ciente do papel do documentarista como agente daquilo que está sendo documentado. Ele vai de encontro a uma tradição que o documentarista, aquela famosa história da mosca na parede, é o cara que está ali imperceptível, mas porra, tem um cara com a câmera filmando tudo. Saca? Não é tão imperceptível, ele parte disso. E o Santiago, que é sobre o mordomo da família Moreira Salles. Santiago, o cara que foi 30 anos, trabalhou na casa dos Moreira Salles, a casa dos Moreira Salles, que hoje inclusive é o Instituto Moreira Salles no Rio de Janeiro, que era conhecido como Casa da Gávea, uma casa maravilhosa, assim, não sei se vocês já foram, se não foram, façam-se esse favor, que é o Instituto Moreira Salles, diferente do de São Paulo, né, que é um prédio na Paulista, aquela coisa bem encaixotada. A casa do Instituto Moreira Salles no Rio é tipo um paraíso. E você imaginar que uma família morava ali, você fica assim, boquiaberto. E essa casa é o tema desse documentário, que começa a ser feito em 1992. E aí o documentário tem justamente essa... Esse é que é o grande barato. Além do próprio Santiago, que é um filme incrível, que é completamente fascinado pela história das realezas. Então ele tem páginas e páginas, assim, uma coisa, acho que são 30 mil páginas, com ele contando casas reais de diversos países da Europa, de séculos passados, e ele mistura Versalhes e Hollywood, saca? Tá tudo ali misturado, sempre famílias, dinastias inteiras, quem que casou com quem, e é o filho, toda... E ele, como personagem disso, estava numa dinastia dessas no Rio de Janeiro, tinha plena consciência disso, né? Imagina, o cara era mordomo na mansão dos Moreira Salles. Imagina o tipo de gente que essas pessoas recebiam em jantares, em festas, e estava lá o cara, né?
ele não era um nobre, mas ele convivia com a nobreza. Só esse personagem por si só já é maravilhoso, assim. E o Santiago, sabendo que está sendo filmado pelo Joãozinho, que é como ele se refere o tempo todo ao João Moreira Salles, que ele viu crescer, ele tá ali querendo ser um ator no filme sobre ele, né? Sendo filmado no apartamento que ele mora no Leblon, ou é no Leme, não lembro, no Rio, um apartamentinho pequeno, e ele tá lá todo. Mas não bastasse isso, o filme começa a ser feito em 92, ele tem só uma sequência que sobra da sequência original, e aparentemente uma das coisas que incomodou o João para fechar o filme era essa relação que ele tinha com o Santiago, no sentido do Santiago o tempo todo fazer, tratá-lo como filho do patrão, né? Um pequeno patrão, e ele está ali ao seu dispor, eu vou fazer o seu filme, não, e o tempo todo ele tenta tirar isso do filme original, em 92, só que ele desiste, engaveta o filme, depois se lança como documentarista mesmo, Santiago é a primeira vez que ele trabalha com isso, e quando ele volta no filme, 13 anos depois, ele percebe que muito do que ele não queria mostrar, na verdade, era a essência da história, que não tem como separar o fato de que aquele mordomo que está sendo filmado pelo filho do patrão, trata o filho do patrão como filho do patrão. Há uma distância hierárquica clara, e isso, na segunda versão, que é justamente o filme que foi lançado depois, o João Moreira Salles faz questão de mostrar isso, e questão de mostrar a entrada, ó, gravando, saca, os trechos ali, para mostrar que tipo, não é só um filme sendo exibido, é um filme sendo feito. O filme é narrado pelo outro irmão deles, o Fernando Moreira Salles, e é maravilhoso. Não sei se está em algum canal de streaming, eu tenho o DVD que ainda tem uns belos extras, vale muito a pena ir atrás, e eu acho que até se você der um Google ali no YouTube, você acha até. Enfim, o YouTube sempre deixa passar alguns filmes quando não são muito blockbusters, e funciona. Olha só, o programa está aí chegando aos 18 minutos e a gente vai chegar quase nos 25, porque o convidado convocado, o telespectador que mandou sua dica de hoje, estourou o tempo. Como a Gabi também já tinha estourado, mas tudo bem, né? Estamos agora no YouTube, então não tem esse drama do limite de tempo. E o Matheus foi a primeira dica que chegou aqui. Queria agradecer pelo pioneirismo, e ele dá ótimas dicas. Fala da timidez também. Não sei se ele falou comigo por e-mail sobre isso, que não sei o que, mas tipo, mandou bem como todo mundo. E se você quiser mandar suas dicas de quarentena para cá também, trabalho sujo por e-mail, @gmail.com. Se não couber no anexo, me manda via o e-transfer, fala ali, ó, Matias, estou aqui, como é que eu te mando? Tem mais gente ainda essa semana. Não sei se vai ter na outra semana, né? Porque eu acho que vai acabar agora, pelos que eu tenho já. Então, se você quer, eu vou cutucar o pessoal que disse que ia mandar, para mandar. Vamos lá, então, começando aqui com as dicas do Matheus. Diga lá, Matheus. Olá, Matias. Olá a todo mundo que acompanha o Climatias. Eu me chamo Matheus Santiago, sou jornalista Santiago também. E decidi gravar esse vídeo também como uma maneira de retribuir pelo tempo que venho acompanhando o Climatias, né? E esse convite que você fez pra gente também que está acompanhando poder dar algumas dicas. Pensei que de repente fosse massa, né? Também fazer essa retribuição aí por tanta coisa boa que eu pude escutar, pude aprender nesse tempo do programa. E eu pensei em algumas coisas aqui, né? Eu pensei em algumas dicas musicais, mas tinha uma primeira dica que foi logo que começou o isolamento, né? Eu vi uma live no Facebook de uma poeta que chama Angélica Freitas, e essa live foi muito interessante porque eu gosto de escrever, né? Acabo que às vezes eu faço coisas que eu acho que parecem poesias, mas
gosto de escrever. E nessa live da Angélica Freitas, ela dava uma dica, né, de escrita criativa, assim, para poetas, mas não só. E ela falava de uma coisa assim bem simples, né, essa coisa do caderno, de escrever à mão no caderno, né. E era algo que eu não vinha fazendo há algum tempo, assim. E daí eu tinha um caderninho meio abandonado, pequeno, e comecei a escrever algumas coisas e fui testando, voltando, né, a exercitar os músculos da mão, né, porque a gente vive tanto nessa coisa de digitar e essa coisa do movimento, né, que a gente pode fazer escrevendo. Eu acho que leva a gente para lugares interessantes, né. Então essa primeira dica é isso, né. Eu acho que essa live da Angélica tem uma meia hora, assim, é muito interessante. Ela propõe alguns exercícios. E além de tudo, também conhecer, né, o trabalho da Angélica, que eu acho bem foda, assim. A segunda dica é mergulhar no universo musical da Alice Coltrane e da Dona Ivone Lara, assim, que eu acho que são duas artistas que me inspiram muito, né, e que me levam para um lugar, assim, Alice Coltrane, um lugar de êxtase, que é próximo dessa coisa. Ela teve um contato com a cultura hindu, né? Alice, que era pianista e também arpista, e ela acabou seguindo uma jornada espiritual muito bonita, né? Ela tem todo um trabalho de jazz ali na década de 60, 70, e logo depois que o John Coltrane morreu, ela começou uma jornada espiritual assim muito bonita. E em 2017 foi lançado um disco pela Luaka Bop, que chama World Spirituality Classics, The Ecstatic Music of Alice Coltrane, Turiya Sanjitananda. Não sei se o nome é esse mesmo, né? Mas foi o sobrenome que ela assumiu depois de ter essa conversão, né, ao hinduísmo. E esse disco de 2017, ela faz um mergulho assim na tradição hindu, essa coisa dos mantras, mas ela traz todo essa bagagem dela, da sensibilidade de um artista que foi criada nos corais gospel, né? Essa tradição da música gospel norte-americana, que também é muito bonita, e ela transforma isso numa coisa assim que é o êxtase mesmo, né? Eu acho. Eu acredito que a música dela, não só desse trabalho, mas assim, toda a música anterior dela também é muito bonita, mas esse trabalho especial foi por onde eu entrei na música dela, e é uma dica, né, que eu acho bom assim mergulhar nesse trabalho dela, e também da Dona Ivone Lara, que é uma artista assim que quando eu tô meio triste eu escuto e de repente me alegro, né. Tem um disco dela que chama Sorriso Negro, que é de 81, que eu gosto bastante, né. Tem uma faixa que é a faixa do mesmo nome, que tem a participação do Jorge Ben, assim, é uma coisa para se deleitar mesmo. Eu acho que quando você começa a botar a Dona Ivone Lara para tocar, não tem como ficar triste não, saca? E também mergulhar na discografia dela, assim, que eu acho muito bonita. Tem toda uma coisa, um contato muito forte com essa herança africana, né, reprocessada, né. Ela até canta numa música dizendo que o avô dela veio de Angola, e Axé Paraianga, se eu não me engano. E é muito bonito como ela cruza isso, influências do jongo, do samba, partido alto. É uma música muito boa para se deleitar, assim, né? Então é isso, eu acho que foram essas as dicas. Espero ter compartilhado coisas que me têm feito bem, né? E, enfim, também agradeço aí o espaço aí, por esse espaço que está sendo construído, né? Da gente poder compartilhar essas impressões e conhecimentos.
Valeu. Demais, Matheus. Duas entidades que você convocou aqui pro programa, né, meu? Alice Coltrane e Dona Ivone Lara, é isso, elas realmente mexem no nosso âmago, né? São artistas que sabem, através da música, e Dona Ivone Lara especificamente através do canto, captar essa frequência que entra na gente, como você colocou, e abre janela na alma. É impressionante, é impressionante. Coincidência, né, de ter o sobrenome do Matheus é Santiago, e eu falei Santiago, isso não foi de propósito não. Eu escolhi que eu ia falar de Santiago, inclusive hoje. Estava querendo falar do filme novo do Spike Lee, mas vou deixar para próximo. Essa coisa do caderno também, de escrever, é muito louco, porque fiz agora o Cartas do Centro da Terra, né? Saiu a primeira edição agora, e nessa primeira edição tinha uma carta minha, que eu escrevi à mão, fiz questão. Cartas do Centro da Terra, para quem não sabe, eu sou curador de música do Centro da Terra, que é um teatro pequeno aqui no Sumaré, que, óbvio, está fechado por conta da pandemia, e eu e a diretora tivemos a ideia de criar uma forma de colaboração contínua para a gente conseguir manter o teatro através dessas recompensas, que são cartas mensais. Todo mês a gente manda um envelope com algumas cartas. Essa primeira edição, além da minha carta de apresentação, teve uma obra do Guto Lacaz, teve um postal do Fernando Catatal, uma carta da Rita Oliva, Papisa, e outra do grande Maurício Pereira. Todas escritas à mão, sabe? E aí eu me coloquei lá, tá, vou fazer à mão. E é louco, porque a gente fica tanto tempo sem escrever que, como o próprio Matheus colocou, alguns músculos doem, sabe? A gente se reacostuma, e é muito louco, porque essa conexão do pensamento para a mão é diferente do pensamento para o teclado. Enfim, tem aí uma coisa de justamente exercitar determinados músculos. Quando você está no teclado, você está assim só, né? Quando você está escrito à mão, tipo, dói até aqui, assim, saca? Vai, o braço inteiro é impactado por isso, né? A minha lembrança foi, eu estava escrevendo aqui numa mesa de casa e tipo, carteira, aquela coisa que a gente apoia o braço para baixo, enfim. É isso, e assim encerro mais um Climatista. Lembrando que se você quiser colaborar com o Centro da Terra, apoia.c/Centro da Terra, tem lá todo o caminho das pedras para quem quiser receber a próxima edição do Cartas do Centro da Terra. E assim encerro mais uma edição do Climatias. Não cheguei na meia hora, domingo, né? Tudo pé de cachimbo. E amanhã tudo de novo. Segunda-feira, dia de disco. Eu vou falar mais de um disco, talvez 3, não sei. Amanhã sabemos, certo? Amanhã tudo de novo. Bom dia.